No Troca de Ideias. Arte para não artista. Com Gabi Munhoz. Tudo bem, Gabi? Bem-vinda ao nosso novo estúdio, o Estúdio Lauro Matias Miller, aqui da Rádio Independente, pro quadro Hoje Arte para não Artista e com uma convidada especial. Bom dia, bom frio, né? Bom dia aos ouvintes da Rádio Independente, bom dia a todos e todas. Feliz de estar aqui em mais uma quinta-feira no nosso quadro Arte para não Artista, hoje com uma convidada que é muito especial para mim, que é a nossa secretária estadual de Cultura, Beatriz Araújo. Aqui eu estou tendo a oportunidade de trabalhar de perto, de conviver. Estou muito feliz. Bom dia, nossa secretária Beatriz, e obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Independente. Quero também cumprimentar o Ricardo, o Nicolas e a Rita, que eu sei que estão participando conosco no estúdio aí. Bom dia. Seja bem-vinda. Então, eu quero dizer já de início que eu gosto demais de rádio. Então, esse convite só me traz alegrias. Vai ser muito bacana poder conversar com vocês, Gabi. Que bom, fico muito feliz, secretária Bia. Eu tô emocionada hoje de você ter aceito estar aqui com a gente. Para mim é uma alegria. Vou começar já de cara, então, fazendo uma pergunta que eu acho que eu sei, secretária, da tua trajetória consistente, do tanto de coisa bacana que tu já fez, mas queria que tu dividisse um pouco com todo mundo, contasse pra gente um pouquinho. Tu começou super cedo, né, aos 22 anos, nas atividades culturais. Queria ver se você fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, Gabi, realmente, eu tenho já uma trajetória de muitos anos, né, na área da cultura. E eu fui inoculada por esse vírus maravilhoso que é o de quem trabalha com arte, com cultura, quando eu tinha meus 22 anos. Isso foi na década de 80, em 1985, quando eu fui trabalhar na Fundação de Cultura, Lazer e Turismo de Pelotas, minha cidade natal, onde eu vivi até o momento em que eu me transferi para Porto Alegre para assumir aqui a Secretaria de Estado da Cultura, né? E naquele momento, no agosto de 85, acontecia um festival de teatro de Pelotas, que era uma retomada de um festival que tinha acontecido em outras décadas passadas, estava sendo retomado. Então, meu primeiro contato foi com teatreiros, pessoas assim muito sedentas de poderem se manifestar. Nós estávamos saindo naquele período daquele período militar, daquela ditadura na qual as pessoas tiveram que se submeter a muitas condições para poderem trabalhar com arte, com cultura. E então as pessoas estavam sedentas, assim, querendo expor as suas ideias, né, por meio daqueles espetáculos teatrais que estavam por acontecer. E ali eu me envolvi demais e terminei não me afastando mais da cultura. Passei depois a dirigir o Teatro Municipal, que estava sendo reaberto, o Teatro 7 de Abril, que é um teatro centenário, um teatro o mais antigo do estado do Rio Grande do Sul, em funcionamento. E aí eu passei alguns anos dirigindo teatro, promovendo muitas coisas bacanas lá. Foi um período muito rico, né, no qual nós tínhamos, além do Festival Internacional de Teatro, nós tínhamos o Encontro Meridional de Dança, o Dança Sul. Fizemos também a Latino Música, que reunia artistas de toda a América Latina e grandes nomes da música popular. E entre outras agendas assim que foram acontecendo naturalmente, com o teatro funcionando. Nós tínhamos peças teatrais que saíam do eixo Rio-São Paulo, vinham para o Teatro São Pedro, e aqui o pessoal do Teatro São Pedro me fornecia os contatos e eu conseguia levar para Pelotas, né? Então foi um período assim bastante rico. Depois disso, na década já de 90, em 92, eu saio então da prefeitura, do teatro, para criar uma empresa de produção cultural. Aí eu tenho uma trajetória de lá para cá, sempre permeada pela coisa pública e também na atuação na iniciativa privada, né? Eu trabalhei como secretária municipal de cultura, depois por 2 vezes em Pelotas. Fui chamada primeiro pelo prefeito eleito Bernardo de Souza, a quem eu tenho assim
só tenho boas recordações, uma pessoa espetacular que me deu toda a liberdade naquele período curto que ele esteve como prefeito, porque ele adoeceu e depois veio a falecer, mas naquele período nós pudemos então já começar a implementar o Conselho Municipal de Cultura em Pelotas, fizemos também um sistema municipal de museus, enfim, nós começamos a trabalhar trazendo a comunidade para participar da gestão, né? E depois disso, voltei a ser secretária de Cultura aí já com o prefeito Eduardo Leite, que me chamou de volta para a coisa pública, e trabalhei pouco tempo, na verdade, porque por conta da minha empresa, naquele momento eu não tinha para quem repassar as atividades da empresa, então eu não pude ficar durante todo o governo, mas foi uma experiência muito boa, muito bacana que eu tive trabalhando com o prefeito Eduardo, mas eu tive que sair. Infelizmente não pude ficar até o final do governo, mas foi muito profícuo assim, a gestão dele como prefeito, porque eu pude montar uma equipe que não tinha indicação política, uma equipe de técnicos em cultura, e quando eu saí da secretaria, ele manteve a equipe, ele foi até a secretaria comigo e pediu que todas as pessoas permanecessem naquelas funções, né? E eu sugeri a ele, né, uma pessoa da equipe para ficar como secretário, e essa pessoa ficou como secretária e fizeram um trabalho belíssimo lá. E depois disso, eleito governador do estado, ele me fez o convite novamente. E disse, até brincando, ele disse que eu vou te dar uma oportunidade de não me rejeitar outra vez, porque tu já me rejeitaste saindo do governo municipal. E dessa vez, então, eu vou ficar até o fim, se ele assim desejar, né? E a gente tem a mesma característica, né, que nós tivemos naquela montagem de equipe em Pelotas, temos também no governo do estado, uma equipe formada por técnicos, por pessoas que têm reconhecida vivência na área da arte, da cultura, técnicos em cultura que podem dar um andamento adequado para as nossas instituições, que são muitas instituições, e entre os quais eu tenho a alegria de contar contigo, Gabi. Quero te dizer que também, assim, eu me emociono muito quando vejo o trabalho que tu está fazendo, assim como os teus pares, os teus colegas, os nossos colegas, são pessoas que inspiram demais um gestor de cultura. Então, no meio de tanta burocracia, no meio de tantas coisas difíceis, que todos sabemos que na gestão pública nós temos vários empecilhos, realizar na gestão pública é um feito, né? O que eu tenho de facilidade quando eu estou na minha empresa de produção cultural trabalhando, é o contrário, é exatamente o inverso, né? Quando a gente está na coisa pública, parece que o esforço ele tem que ser redobrado para que a gente possa vencer a burocracia, vencer as dificuldades, conquistar um tempo, né? Conseguir trabalhar num tempo certo para fazer as entregas para a comunidade. E em nível estadual esse desafio se torna muito maior, naturalmente, mas é muito lindo, muito bonito. E aqui eu, né, me encontro nesse momento, né, um momento muito feliz, assim, no qual a secretaria foi retomada. Assim que o governador Eduardo Leite foi eleito, ele anunciou a recriação da Secretaria de Estado da Cultura, que tinha sido somada a outros setores, como o turismo e o esporte, né, no governo anterior, e o governador Eduardo entende que cultura tem que ter um tratamento diferenciado, tem que ter um tratamento como esse que eu disse, né, que são técnicos em cultura, não passa por negociação, né, junto aos partidos que são parceiros, e a gente sabe que é legítimo, né, que um governo com tantos partidos políticos parceiros ele tenha a participação efetiva, né, desses parceiros, mas na área da cultura o governador Eduardo Leite entende que não pode ser assim. E eu estou muito feliz, sou uma secretária de cultura que eu acho que é um privilégio isso, né? Porque eu acompanho durante mais de 30 anos as gestões de cultura no estado do Rio Grande do Sul, acompanhei a criação da Secretaria de Estado da Cultura, eu trabalho desde o tempo em que era um conselho de desenvolvimento
cultural, não era ainda secretaria, acompanhei todos esses processos, criação de lei de incentivo, de fundo de apoio à cultura, tudo que acontece hoje, eu participei como ativista também, né? Porque eu sempre fui ativista, sempre fui uma pessoa que buscou em Assembleia Legislativa, em gabinetes de secretários de Estado, espaço para o interior do Estado, reconhecimento das manifestações artísticas de todos os rincões do Rio Grande do Sul, né, quando era muito incipiente a secretaria e a gente sabia que nós tínhamos que fazer uma certa pressão para que todos tivessem vez e voz, né? E assim as coisas foram acontecendo. Bom, interessante essa sua linha do tempo, né? E agora já está à frente da Secretaria Estadual desde o início, com o governador Eduardo Leite. Um desafio maior por ser a Secretaria Estadual, por mais que Pelotas seja uma cidade grande, assumir todo um estado é diferente, e ao mesmo tempo veio um desafio de uma pandemia, que o setor mais afetado foi o setor cultural. Eu queria saber como é que foi enfrentar e ainda estar enfrentando, mas agora já com uma retomada. Eu no domingo passado, dei uma passada aqui no nosso shopping, em Lajeado. Que bom foi ver o cinema funcionando. A praça para as crianças, ali o local onde ficam os brinquedos, as crianças podendo retomar. A Gabi, na semana passada, falou sobre museus que estão sendo reabertos, teatros. Como é que está sendo esse período e também essa retomada nesse momento? Bom, esse período, assim, quando se instalou a pandemia, para nós foi algo, assim, muito assustador. Muito, como tu disseste, foi... esses trabalhadores, né, foram afetados diretamente, sem chance alguma de exercerem as suas atividades. Foi muito difícil, e mais difícil ainda porque a secretaria não tinha essa pegada do social. A secretaria sempre estava voltada mais à questão do fomento, à cultura e à arte, e a gente se viu de repente, né, numa situação em que nós tínhamos que alcançar cestas básicas. Né? Então, nós tivemos que começar a trabalhar com essa questão, junto à Defesa Civil, buscando, aprovamos junto ao governador a aquisição de cestas básicas para poder alcançar, por exemplo, para todos os circos de lona que estavam instalados no Rio Grande do Sul naquele momento. Vocês imaginam quantas famílias, né, dos circos de lona, especialmente, estavam passando por muita necessidade, né? E todos os outros, né, trabalhadores e artistas. Então, nós fizemos inicialmente esse movimento de arrecadação e de aquisição de cestas básicas, e já fizemos um edital emergencial, né, na época de 3 milhões de reais, tivemos a parceria da FEVALE e conseguimos alcançar um número bem expressivo de trabalhadores com aquele edital, e a partir daí, sim, aí eu comecei a trabalhar muito com a questão da lei Aldir Blanc de emergência cultural, junto ao Congresso Nacional, junto ao Fórum de Dirigentes de Cultura, Fórum Nacional, que até hoje a gente trabalha muito, é um fórum bastante atuante, e sempre procurando encontrar formas de oferecer trabalho, né, de forma remota, né? E felizmente agora nós temos alguma retomada, mas assim, ó, com muito cuidado, né? A gente tem que saber que é olhar o que está acontecendo em outros países e vendo que já tem quarta onda. E então todos os cuidados, todas as precauções, né, devem ser tomadas, observadas, né, para que a gente não tenha que já estamos numa situação difícil, não pode ficar pior do que isso, nós temos que evoluir agora, né? Mas a Secretaria de Cultura conseguiu, só finalizando essa questão, né, do nosso trabalho na pandemia, conseguiu fazer a gestão integral dos recursos da Lei Aldir Blanc. Foram 75 milhões que nós colocamos no mercado, vamos dizer assim, né? Colocamos à disposição de todos e todas que trabalham com cultura no Rio Grande do Sul. Muitos projetos viabilizados, muitos mesmo, eu tenho acompanhado agora. É assim uma profusão de projetos culturais que acontecem de forma remota e presencial. Agora já tem alguma coisa híbrida, assim como, né, a gente está observando alguma retomada, e seguimos trabalhando, né? Hoje, às 10 horas da manhã, nós abrimos um novo edital, que é para os municípios
é uma parceria do Governo do Estado, da Secretaria de Cultura com os municípios para alcançar o auxílio emergencial para aqueles que ainda estão impedidos de desenvolverem as suas atividades, que não têm carteira assinada, que não têm como sobreviver nesse período. Então, são 10 milhões de reais que nós colocamos hoje, a partir das 10 da manhã, nesse edital voltado aos municípios, que nós pretendemos alcançar em torno de 15, 18 mil trabalhadores e trabalhadoras da cultura que estão nessa situação. Secretária Estadual da Cultura, Beatriz Araújo, a gente tem acompanhado toda essa situação. Uma das principais demandas da classe é justamente a dificuldade, muitas vezes, de acesso a esses recursos. Secretaria que está estudando, inclusive, uma suplementação de 30 milhões em novos editais para o setor cultural, foi feito isso, mas chamar atenção em relação a uma outra situação que é a da esperança. Eu acho que quando a gente fala em cultura, a gente fala em expressão. E qual é o teu sentimento já agora no momento em que as pessoas começam a avançar na vacinação e que os eventos estão retomando de forma presencial novamente? Qual a tua expectativa aí, principalmente já falando em 2021? Só complementando, secretária, a fala do Nicolas, e a propósito do início da sua entrevista também, a senhora falava de uma outra época em que as pessoas estavam sedentas, né, por cultura e tudo mais. Agora, claro, a situação é outra, mas as pessoas também estão sedentas, né? Embora a cultura tenha nos acompanhado durante esse período de pandemia, seja de forma remota, né, outras formas, mas as pessoas estão sedentas dessa cultura, né, dessas promoções culturais. Então, eu acho que, complementando a pergunta do Nicolas aí sobre a expectativa e a esperança. Bom, Rita, Nicolas, realmente, a cultura e a arte se fizeram presentes durante todo esse período de pandemia como nunca, eu penso. Acho que as pessoas hoje entendem, dá para entender hoje a importância da arte nas nossas vidas, né? Porque eu não consigo imaginar esse período todo, né, de distanciamento social sem que se pudesse ter um bom livro, sem que se pudesse ter uma boa série ou uma live, né, com uma boa conversa com artistas, ou com a música, enfim, a arte e a cultura se fizeram presentes durante todo esse período para amenizar esse drama que nós estamos vivendo, né? Porque é algo inimaginável. Há tempos atrás, né, a gente não poderia se imaginar vivenciando uma pandemia dessa grandeza, né? Então, e ao mesmo tempo, se percebe que já existe uma luz, né, no fim do túnel, uma retomada, uma possibilidade, né, de retomada das atividades. A minha expectativa ainda para 21, eu não quero ser muito otimista para esse ano de 21. Eu acho que é um ano no qual nós ainda teremos que ter muitos e muitos cuidados, muita precaução para poder voltar às atividades, né? Voltar às atividades assim, de forma a não provocar, né? uma outra onda, né? Então, eu não tenho procurado assim pensar que tudo vai voltar ao normal, porque não vai, né? A gente sabe que esse ano de 21 ainda vai ser um ano duro, né, para todos nós, no qual nós teremos que continuar trabalhando com alternativas, né? Buscando alternativas e buscando manter vivo, né? Essa produção, essa rica e diversificada produção artística que nós temos, né, no nosso estado. Essa é a minha maior preocupação, sabe? É poder oferecer sempre e cada vez mais condições para que as pessoas possam se manter com dignidade, que as pessoas possam continuar criando, né? Porque, claro que ao final dessa pandemia, nós vamos ter um retrato, né, desse tempo, e que vai ser o artista que vai nos mostrar, né, simbolicamente, né, nós vamos ter uma produção muito, muito rica a partir desse momento também que nós estamos vivendo, né? E essa criação, ela está acontecendo agora, tanto que a gente já pode acompanhar trabalhos importantes que estão sendo disponibilizados nas redes e que refletem
sentem já, né, o momento pandêmico que nós estamos vivenciando. Mas eu quero, no meu otimismo, pensar que o ano de 22 vai ser um ano da retomada e que tudo estará diferente em 22, mas o 21 ainda vai ser essa dureza. Também acho. Olha, secretária, eu acho muito importante, eu adoraria ficar aqui conversando quando vem uma pessoa assim bacana, né? A gente fica com vontade de evoluir bastante os diálogos e de ouvir tudo que se tem para compartilhar. Mas eu preciso fazer uma colocação, assim, que eu acho que, eu gostaria de fazer isso, inclusive, publicamente aqui, que eu acho que uma das grandes características que eu tenho percebido nesses 2 meses, enquanto colaboradora, né, da Secretaria de Cultura, é que o discurso, a teoria e a prática, elas são muito alinhadas, elas estão muito conectadas. Então, o que tu trazes no teu discurso, e não só, né, a tua fala da secretária adjunta, do próprio governador, ele está muito conectado à nossa prática do dia a dia. Ontem à noite, secretária, eu fiz uma reunião, que a senhora não estava presente, com o colegiado setorial do circo, e foi emocionante de ver a fala deles trazendo uma gratidão, um lugar de consciência pelo trabalho que a Secretaria fez e está fazendo, que foi emocionante de presenciar. Eu não estava, né? Eu cheguei agora. E isso tudo para quê? Para ressaltar isso que eu estou dizendo. O que mais eu tenho orgulho de ver acontecer, enquanto colaboradora, é a coerência de discurso na teoria e na prática. Então, eu queria aproveitar para dizer que eu estou encantada com isso. É uma gestão humanizada. Eu concordo, né, contigo que todos os diretores, ali, os colegas, são muito... São pessoas interessantes, são profissionais qualificados, mas isso vem muito de uma gestão humanizada, que eu acho que parte de ti. Então, eu queria declarar isso publicamente, assim, o meu encantamento com isso. E aproveitar para te pedir, então, para a gente já se encaminhando para o final... Qual é que é o legado? É curioso falar legado, porque eu já acho que tu tens deixado muita coisa, né? É lindo esse discurso de diversidade, essa gestão humanizada, tudo isso que tu trazes, mas qual seria, assim, de bate-pronto essa pergunta, assim, qual seria o maior legado que tu tenha vontade de deixar quando daqui a pouco se encerrar, né, essa atividade? Sim. Gabi, em primeiro lugar, quero te agradecer e dizer que sim, a verdade faz parte do meu dia a dia, né? Eu não sairia da minha vida, não deixaria a minha cidade, as minhas coisas para vir para cá, para fazer algo que não fosse, algo que me deixasse absolutamente feliz, satisfeita, né, pelo trabalho. Então, eu digo que a verdade, ela faz parte do nosso dia a dia, não existe... subterfúgios, tudo que eu estou falando aqui é exatamente o que a gente faz, e o respeito, como falaste, a diversidade, ele está presente, é uma preocupação que nós temos. Então, esse é já um legado que eu penso que é importante deixar. Perfeito. Né? Que a gente possa humanizar as relações, respeitar todas as vozes, reconhecer, né, no outro a possibilidade, né, porque o que a gente tem que terminar, né, na nossa sociedade é a falta de respeito que existe com o outro, né? Porque parece que só a verdade da gente é a que vale, né? Então, ali na Secretaria nós temos feito esse trabalho de humanização, de respeito, e o que eu quero muito deixar também como legado é a participação das pessoas nas decisões, na construção das políticas públicas de cultura, que a gente tenha uma provocação constante do cidadão, uma cobrança constante do cidadão, porque tudo que a gente está fazendo agora a gente quer que permaneça e que seja cada vez mais fortalecido, né? E para isso a sociedade precisa participar, a sociedade precisa estar presente. Então, quando tu falas que o colegiado de circo reconhece nosso trabalho, é porque eles vão cobrar futuramente a manutenção, pelo menos, do que a gente está construindo em termos de política pública de apoio, né, e de fomento ao trabalho que eles desenvolvem, que é um trabalho tão lindo, tão importante, né, do circo. Perfeito. E assim de todos os segmentos. Perfeito. Bom, eu agradeço mais uma vez, secretária Bia, então, a presença. De novo, eu adoraria que a gente pudesse ficar conversando muito mais, mas eu agradeço muito de novo a participação e deixo aqui registrada a minha alegria com esse quadro, esse programa especial para mim de hoje.
E Muito um obrigada, beijo Gabi. grande e até logo, porque a gente já se fala em reunião daqui a pouco, né? Isso aí, até mais tarde, tá? E um beijo a todos, quero agradecer ao Ricardo, Nicolas, Rita, e um bom trabalho na Rádio Independente, tá bom? Um beijo. Um beijo, valeu. Tá bom, Gabi. Esse bate-papo diferente hoje, interessante, com a secretária estadual da Cultura, Beatriz Araújo. E aí, fechamos aqui, né? Até semana que vem, então, com o nosso Arte para o Artista, mas foi bem legal. A gente pode até evoluir, de repente, dessa conversa aqui na semana que vem. Legal, maravilhoso. Gente, agradeço mais uma vez a participação, né, de todo mundo e deixo um beijo até a quinta-feira que vem.